Oferecimento Novatec Personalização. Surpreenda-se na entrega. Sexta-feira, dia 23 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha casa será casa de oração. Hoje o gesto de Jesus é profético. À maneira dos antigos profetas, realiza uma ação simbólica, cheia de significado face ao futuro. Ao expulsar do templo os mercadores que faziam negócio com as vítimas destinadas a servir de oferenda, e ao indicar que a casa de Deus será casa de oração, Jesus anunciava a nova situação que ele vinha inaugurar, em que os sacrifícios de animais já não tinham lugar. São João definirá a nova relação de culto com uma adoração ao Pai em espírito e verdade. A figura deve dar lugar à realidade. São Tomás de Aquino dizia poeticamente, de tal maneira que Cristo deveria estar plenamente ligado dos seus lados. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vamos compreender o desejo de Deus pelo zelo. Não podemos destacar que Ele está em Jerusalém, naqueles momentos últimos da paixão, morte e ressurreição. E Jesus em Jerusalém entra no templo e lá observa como era conduzido. Só recordando um pouco para nós, Jerusalém, o templo de Jerusalém, ele foi edificado, construído por Salomão, quando desejava, depois da sua eleição, desejava um lugar para que pudesse guardar a arca da aliança. E Salomão dizia, mas eu tenho um templo tão bonito, tenho uma casa tão boa, e a arca de Deus não tem um lugar? De tal maneira que constrói o templo de Jerusalém. Depois esse templo ele é destruído, reerguido posteriormente por Esdras e Neemias, e o templo de Jerusalém ele começou a ser o lugar do encontro com Deus. Então, a partir das Páscoas, os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas apresentam apenas uma ida de Jesus a Jerusalém. São João, em seu evangelho, já apresenta 3 idas de Jesus a Jerusalém, e lá, neste encontro, é quando Jesus se depara numa dessas Páscoas com o comércio. Era pedido a todo bom judeu que fosse a Jerusalém e ali oferecesse um sacrifício de um animal para que fizesse a sua Páscoa. E a gente vai, a partir da oferta feita por Maria e José, quando fizeram a oferta simples de um par de rolas para mostrar a simplicidade do povo de Deus, o quanto era necessário oferecer a Deus o tudo que tinha. Mas também muitos ricos que ali podiam ofertar grandes animais, ofertar também pequenos animais, o pequeno porte, como era o caso da ovelha, só que existia um grande comércio. Primeiramente, a moeda. Nós, com o real, não podíamos comprar a oferta, tínhamos que fazer uma certa troca,
o câmbio. Ali já existia a exploração. Depois, os animais que deveriam serem sacrificados, eles deveriam serem do próprio templo. Então, outra exploração. Então, quando Jesus vai analisando toda a lógica humana de que o templo estava sendo abandonado, não era mais a presença de Deus, mas um lugar da grande exploração. E a atitude de Jesus ali foi dizer: o zelo por tua casa me consumirá. Se tomarmos o texto de São João, ele vai falar mais ainda a respeito: destruirei este templo e em 3 dias o reerguerei. O reerguerei. E é quando vamos sentir também a necessidade de compreender o verdadeiro templo. Não simplesmente o templo pedra, o tijolo, a argamassa, a beleza exterior do templo, mas vamos entender agora o templo como Cristo. Destruirei este templo e em 3 dias o reerguerei. E Jesus estava falando do próprio corpo, quando diante da sua paixão, morte e ressurreição, seria o lugar ideal, aonde todo e qualquer discípulo deveria encontrá-lo, procurá-lo, fazê-lo experiência de fé. Por isso que hoje, mesmo diante dos templos, que nós temos belos, edificantes, mas Jesus é o verdadeiro templo no qual nós buscamos. E mais ainda, vamos entender que este templo não se torna tão longe, mas se torna também próximo. Quando cada pessoa, a partir do batismo, é templo do Espírito Santo. Então, quando a igreja, com seu pensamento, doutrina, fala a respeito do cuidado que devemos ter do corpo, infelizmente, diante do individualismo, a gente sempre diz: é meu e eu faço o que quero. E, na verdade, esquecemos que somos templos do Espírito Santo. Então, Jesus tem todo esse zelo e este cuidado pelo templo do seu Pai, a sua casa. O zelo por sua casa me consumirá. Quando medito esse texto, fico analisando também o cuidado que nós devemos ter com o templo, o cuidado que nós devemos ter com as nossas igrejas, com as nossas comunidades de fé. Se o templo de Jerusalém foi edificado para ser o lugar da presença de Deus, então nossa primeira atitude é também participar. Todos nós que somos batizados devemos participar desta comunidade de fé, estando plenamente e de modo especial a partir do mandamento, santificar o dia do Senhor, poder participar da reunião, do encontro, da Eucaristia, da Santa Missa no domingo, que é dia do Senhor. E a segunda atitude que nós devemos ter é o cuidado e o zelo. Infelizmente, uma atitude que muitos ainda não vivem, a dimensão dizimal. Ficamos presos ainda a algumas atitudes de comércio, como, por exemplo, a atitude de bingos, a atitude de rifas, a atitude de vendas, quando, na verdade, o templo é o lugar do encontro com Deus e de oração. Se fôssemos dizimistas, não precisaríamos deste peditório. E na qualidade até mesmo de padre, fico muitas vezes meditando quantas vezes é preciso levar Deus à humilhação do pedido, porque nós cristãos não agimos nesta atitude de sermos bons cuidadores, tanto na dimensão orante, como também na dimensão do cuidado. Por isso, aprendamos também a partir desse texto de Jesus, o zelo que devemos ter pela nossa casa, pela comunidade de fé, pelas nossas igrejas. A todos um feliz e abençoado dia, um final de semana na graça de Deus. Oferecimento Novatec Personalização. Surpreenda-se na entrega.